Olá a todos, sou a Sofia, a vossa amiga hospedeira de bordo. Com 12 anos de experiência de voo, acompanhei passageiros de todo o mundo. E claro, vi, ouvi e até ri secretamente de muitos hábitos peculiares dos portugueses. No vídeo de hoje, quero partilhar convosco um tópico muito interessante, mas também muito real. Como os tripulantes de bordo estrangeiros conseguem identificar rapidamente os portugueses num avião cheio de passageiros, usando apenas 3 metroétodos. Não parece incrível? Estarão a pensar. Mas nós, portugueses, não parecemos um pouco com os espanhóis, italianos ou até brasileiros? É assim tão fácil de distinguir? Ou talvez suspeitem que seja por causa do sotaque, ou da nossa forma de vestir tão característica. Ou ainda, estarão a pensar: somos todos europeus, como é que nos podem reconhecer à primeira vista? Mas tenho de vos dizer que os tripulantes de bordo estrangeiros têm os seus truques. E esses métodos não são psicologia avançada, mas sim detalhes do dia a dia. Às vezes, nós próprios nem nos apercebemos, mas aos olhos dos outros, tornam-se características portuguesas super óbvias. Neste vídeo, vou analisar passo a passo. Primeiro, como os tripulantes de bordo estrangeiros usam o idioma para identificar os portugueses. Segundo, quais são os hábitos que quase todos os portugueses têm, mas dos quais não se apercebem. Terceiro, também partilharei convosco algumas histórias reais de passageiros portugueses que encontrei em voos. Depois de ouvirem, vão certamente sorrir e até mesmo confessar nos comentários: "Ah, sou eu." Por isso, se querem saber se têm estas características portuguesas, por favor vejam até o fim, porque o último método disse que 90% dos portugueses fazem, é super preciso. Antes de entrarmos no tema, lembrem-se de subscrever o meu canal e de ativar o sininho. Neste canal, continuarei a partilhar segredos de viagem da perspectiva de uma hospedeira de bordo, histórias de voo e algumas curiosidades que só se encontram em aeroportos e aviões. Se alguma vez foram reconhecidos como portugueses no estrangeiro, partilhem a vossa história nos comentários e vejam se também caíram nestes 3 truques. Bem, vamos começar. Parte 2. Método 1. Linguagem e reação. Como identificar um português num piscar de olhos. Primeiro, vamos falar sobre o primeiro método, a linguagem. Parece intuitivo, certo? Devem estar a pensar: claro, falamos português, é óbvio que nos vão reconhecer. Mas digo-vos, as coisas não são assim tão simples, porque os passageiros a bordo vêm de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e todos falam português. Os tripulantes de bordo estrangeiros não conseguem entender os detalhes. Então, como é que conseguem identificar um português num piscar de olhos? A chave está no tom e na reação. Vou dar-vos o exemplo mais clássico. Geralmente, servimos as refeições no avião, digamos, uma opção de frango com arroz e uma opção de carne com massa. Quando o tripulante de bordo vem com o carrinho de refeições, ele perguntará em inglês: chicken or beef? Neste momento, a reação dos portugueses quase instantaneamente os denuncia. Como assim? Por exemplo, quando um passageiro português ouve chicken or beef, ele provavelmente vai hesitar por um momento, franzir a testa e depois, muito naturalmente, soltar um "ah", ou "o quê?". Esse "o quê?" é a reação portuguesa de assinatura que é reconhecida em todo o mundo. Lembro-me de uma vez que estava a voar com uma colega francesa que não falava português. Mas na hora de servir a refeição, ela viu um senhor português que, ao ouvir chicken or beef, respondeu com um "o quê?" super alto. A minha colega francesa virou-se imediatamente para mim e perguntou baixinho: "Esse som significa que são portugueses?" Eu ri tanto na altura, porque é um tique de linguagem exclusivo dos portugueses. E esse "o quê?" tem detalhes. O quê? Dos portugueses não é um simples "o quê?". É um pouco como um "em", um pouco inocente, com uma sensação de desculpe, não percebi. Em contraste com passageiros brasileiros, que geralmente perguntam diretamente "o quê?" ou "pode repetir?". Os angolanos podem responder em Kimbundu, mas os portugueses usam aquele clássico "o quê?". O mais interessante é que, quando os portugueses ouvem uma pergunta em inglês, eles também têm um pequeno movimento subconsciente. Inclinam ligeiramente a cabeça. É como um cachorrinho que inclina a cabeça quando não entende uma ordem. Quando este pequeno movimento aparece, o tripulante de bordo nem precisa pensar,
pode imediatamente adivinhar que é português. Uma vez, até perguntei a um colega estrangeiro sobre isso. Ele disse: "Vocês, portugueses, são tão fofos. Sempre expressam a vossa incompreensão de forma tão genuína, sem fingir que percebem." Esse pequeno detalhe, aos olhos deles, é uma característica muito acolhedora. Além do "o quê?", os portugueses também adoram dizer "pode ser?" Esta frase também tem um poder de reconhecimento super forte. Por exemplo, quando o tripulante de bordo está a servir bebidas e pergunta chá ou café. Os portugueses muitas vezes escolhem um e depois acrescentam muito educadamente: "Pode ser." Por exemplo, "Quero chá?" "Pode ser." Parece normal, mas os tripulantes de bordo estrangeiros, depois de ouvirem muitas vezes, apercebem-se de que quase só os portugueses falam assim no avião. Porque os passageiros de outras regiões geralmente são muito diretos. Os brasileiros dizem "quero chá." Os angolanos podem dizer diretamente "chá, por favor." Os cabo-verdianos respondem rapidamente em crioulo. Mas os portugueses são daqueles que dizem "quero chá, pode ser?" com um tom muito educado e com medo de incomodar. Com o tempo, isso tornou-se um código português na mente dos tripulantes de bordo. E há outro detalhe: os portugueses adoram adicionar desculpe ou com licença. Às vezes, quando um passageiro quer chamar um tripulante de bordo, não diz diretamente "excuse-me", mas primeiro solta um desculpe ou com licença. Já ouvi esta situação inúmeras vezes. Numa viagem para os Estados Unidos, um tripulante de bordo estrangeiro ficou super confuso depois de ouvir isso e veio perguntar-me por que é que alguns dos nossos passageiros dizem uma palavra que ele não percebe antes de falar, que soa como com licença. Eu ri tanto que me saltaram as lágrimas e expliquei-lhe que é desculpe ou com licença em português. Nós, portugueses, usamos muito esta expressão. Portanto, vejam, apenas pela linguagem e reação, os tripulantes de bordo estrangeiros conseguem rapidamente encontrar pistas, porque a educação dos portugueses e a sua reação um pouco hesitante são realmente muito características. Às vezes, nós próprios podemos não nos aperceber, mas aos olhos dos outros, é uma forma única de identificação. Parte 3. Método 2. Hábitos alimentares e no avião. O ADN português que não se esconde. Bem, acabamos de falar sobre linguagem e reação. Agora vamos conversar sobre o segundo método que os tripulantes de bordo estrangeiros usam para identificar os portugueses: os hábitos alimentares. Digo-vos, isto é realmente mágico. Porque pensam que a 30.000 pés de altitude, as escolhas de comida de todos devem ser mais ou menos as mesmas, certo? Frango é frango, carne é carne. Que diferença faz? Mas, na verdade, a forma como os portugueses pedem e as suas preferências alimentares são muito fáceis de denunciar. Primeiro detalhe: os portugueses adoram pedir arroz. Por exemplo, normalmente no avião servimos frango com arroz ou carne com massa. Quando os tripulantes de bordo estrangeiros ouvem a resposta dos passageiros portugueses, rapidamente descobrem uma característica. Quando os portugueses escolhem o frango, eles enfatizam naturalmente "eu quero o com arroz." Ao contrário dos passageiros de outros lugares que dizem diretamente frango, os portugueses muitas vezes acrescentam "eu quero frango com arroz." Uma vez encontrei um colega britânico que me disse, surpreso: "Por que é que os vossos passageiros estão sempre a enfatizar o arroz? Será que os portugueses ficam inseguros se não comerem arroz?" Eu ri tanto depois de ouvir isso, mas, pensando bem, é um pouco verdade. Os portugueses são um povo que se sente estranho sem arroz branco. Além disso, os portugueses têm um hábito muito óbvio: pedir gelo. No avião, muitos passageiros europeus e americanos, quando pedem bebidas, dizem diretamente água ou sumo de laranja, raramente pedem especificamente gelo. Mas os portugueses, quase 99% deles acrescentam com gelo, por favor. Alguns até perguntam: "Pode ser com mais gelo?" Este pedido é quase um código para os tripulantes de bordo estrangeiros. Basta ouvir para saber que é português. Lembro-me de uma vez que um colega estrangeiro estava a empurrar o carrinho de refeições no meio do avião e de repente virou-se para mim e disse: "Hoje já ouvi 5 passageiros dizerem mais gelo. Será que são todos do mesmo lugar?" Eu ri e respondi: "Sim, devem ser todos portugueses." O colega ainda ficou muito surpreso e disse: "Uau, os portugueses parecem ter muito medo de não ter gelo." No entanto,
O interessante é que este hábito de pedir gelo também faz com que os tripulantes de bordo estrangeiros tenham uma boa impressão dos portugueses. Eles acham que os portugueses são educados e sabem muito bem o que querem, tornando a comunicação mais direta. E há outro hábito português super clássico: trazer a própria comida. Sinceramente, este comportamento é cerca de 100% identificável aos olhos dos colegas estrangeiros. Porque pensem, a maioria das pessoas, ao entrar num avião, no máximo compra uma sandes ou um lanche no aeroporto. Mas os portugueses? Alguns trazem diretamente um saco cheio de comida para o avião. Da última vez, encontrei uma senhora portuguesa que tirou do saco pastéis de bacalhau, rissóis e até mesmo um senhor que tirou uma caixa de mangas já cortadas. A cabine inteira imediatamente cheirou a fruta fresca. Um passageiro coreano ao lado não resistiu e perguntou: "Vocês também servem fruta no avião?" Eu senti-me tão envergonhada na altura que queria enfiar-me debaixo do assento. Este hábito de trazer a própria comida é, aos olhos dos tripulantes de bordo estrangeiros, uma característica única dos portugueses. Acham muito engraçado, porque os passageiros de outras regiões raramente fazem isso. Mas os portugueses são muito à vontade. Podem transformar qualquer lugar na sua própria mesa de refeições. E ainda, os portugueses adoram perguntar se há sopa. Isto é realmente clássico. No avião, as refeições são geralmente simples, no máximo com um pãozinho e uma sobremesa. Mas, estranhamente, os passageiros portugueses muitas vezes perguntam: "Há sopa?" Uma vez, quando estava a servir na classe econômica, um senhor perguntou-me: "Sofia, qual é a sopa que acompanha este frango com arroz?" Fiquei chocada, porque não tínhamos sopa. Respondi-lhe muito cuidadosamente: "Desculpe, senhor, não há sopa nesta refeição." Ele ficou com uma expressão de desilusão. "Ah, não há sopa." A expressão dele era como se tivesse perdido a alma. Mais tarde percebi que este é realmente um hábito português, porque em terra estamos habituados a ter sopa em quase todas as refeições. Por isso, os passageiros portugueses, ao entrar no avião, subconscientemente também acham que se há arroz, deve haver sopa. Este ponto é, aos olhos dos tripulantes de bordo estrangeiros, uma marca cultural muito especial. Por fim, há outro detalhe ainda mais oculto. Os portugueses adoram trocar comida. Às vezes, um grupo de portugueses a viajar juntos, depois de pedirem refeições diferentes, trocam-nas entre si. "Ei, prova minha carne com massa. Deixa-me provar um pouco do teu frango com arroz." Esta cena é bastante comum na classe econômica. Em contraste, os passageiros europeus e americanos raramente fazem isso. Eles estão mais habituados a comer a sua própria comida. Os colegas estrangeiros acham isso muito interessante e dizem-me que os portugueses são realmente uma cultura de estilo familiar. Vejam, desde pedir arroz, pedir gelo, perguntar se há sopa, trazer a própria comida até trocar refeições, todos esses pequenos hábitos, combinados, são a segunda chave mais fácil para os tripulantes de bordo estrangeiros identificarem os portugueses. Parte 4. Método 3. Comportamento e interação. Hábitos dos quais 90% dos portugueses não conseguem escapar. Chegamos ao último método, aquele que os tripulantes de bordo estrangeiros conseguem usar para reconhecer um português quase instantaneamente. A forma como os portugueses interagem. Sabem, a forma como os portugueses se comportam no avião é realmente única no mundo, e até foi informalmente resumida por muitos colegas estrangeiros como o estilo português. A primeira característica é que os portugueses adoram fazer fila e até corrigem os outros automaticamente. Uma vez, quando estava de serviço na porta de embarque, apesar de todos terem números de zona nos seus cartões de embarque, os passageiros estrangeiros geralmente não seguiam as regras da fila. Eles aglomeravam-se à frente e só passavam o cartão quando eram chamados. Mas os portugueses, assim que ouviam o anúncio, formavam imediatamente uma linha super organizada e até avisavam amigavelmente os outros. A vez que mais me impressionou foi quando um passageiro estrangeiro tentou passar à frente para embarcar mais cedo. Uma senhora portuguesa ao lado disse imediatamente: "Desculpe, ainda não é a sua vez. Tem de esperar um pouco antes de entrar." O passageiro estrangeiro ficou chocado, mas também intimidado pela gentileza e firmeza da senhora, e acabou por recuar em silêncio. A tripulante de bordo ao lado, ao ver esta cena, virou-se para mim e sussurrou: "Uau!
Os passageiros portugueses são tão disciplinados. A segunda característica é que os portugueses adoram ajudar os outros. Isto é realmente super visível. Por exemplo, se um idoso precisar de ajuda para guardar a bagagem no avião, verão que os jovens portugueses quase sempre se oferecem para ajudar. Senhora, eu ajudo a pôr lá em cima. Já ouvi esta frase inúmeras vezes. Em contraste, os passageiros de outros países geralmente ficam sentados em silêncio, no máximo dão uma olhada, mas raramente estendem a mão ativamente. Até já vi uma cena em que um passageiro português, depois de guardar a sua própria bagagem, percebeu que a bagagem do senhor ao lado estava um pouco presa. Ele diretamente ajudou a encaixar a bagagem. O senhor agradeceu apressadamente, e o passageiro português sorriu e disse: "Não faz mal. Nós, portugueses, ajudamos-nos uns aos outros." Esta interação, aos olhos dos tripulantes de bordo estrangeiros, é realmente cheia de amor. A terceira característica é que os portugueses interagem calorosamente com os tripulantes de bordo. Este ponto, como portuguesa, sinto-o profundamente, porque os passageiros portugueses muitas vezes, ao pedir as refeições, começam com um "está a fazer um bom trabalho", ou "o vosso carrinho de refeições é tão pesado." Estas pequenas conversas atenciosas fazem com que os colegas estrangeiros se sintam muito acolhidos. Eles dizem-me muitas vezes: "Eu gosto muito dos passageiros portugueses, eles são sempre tão simpáticos." O mais interessante é que os portugueses adoram conversar no avião. Uma vez estava num voo para a Europa, e ao passar por um passageiro português, ele perguntou-me, sorrindo: "Sofia, não se cansa de estar de pé tanto tempo?" E enquanto conversávamos, ele até tirou uns pastéis de nata que tinha trazido consigo e ofereceu-me, dizendo calorosamente: "Toma, come um. Senão, vais ficar sem energia daqui a pouco." Embora eu não pudesse aceitar na altura, aquele calor realmente aqueceu o meu coração. Os tripulantes de bordo estrangeiros, ao verem esta interação geral, também ficam muito surpresos. Uau! Os portugueses até partilham lanches com a tripulação. A quarta característica, e a mais portuguesa, é que os portugueses adoram tirar fotografias. Seja antes de embarcar, depois de embarcar, quando a refeição é servida, ou mesmo antes da aterragem, os portugueses simplesmente não resistem a tirar uma fotografia com o telemóvel. Vem, tira uma foto da comida do avião." "Uau, as nuvens lá fora são tão bonitas, tira-me uma foto." Este hábito é feito por quase 90% dos portugueses. Os tripulantes de bordo estrangeiros muitas vezes dizem, sorrindo: "Uma vez que vejo um passageiro a tirar muitas fotos, posso adivinhar que são portugueses." Porque os portugueses sentem-se realmente cheios de entusiasmo e apreço por viajar para o estrangeiro. Mesmo que seja apenas uma refeição no avião, eles querem guardar uma recordação. A última, e a mais crucial, é que os portugueses, ao desembarcar, sempre dizem "obrigado." Este hábito realmente deixa os tripulantes de bordo estrangeiros com uma ótima impressão dos portugueses. Porque, sabem, muitos passageiros de outros países, ao desembarcar, simplesmente passam em silêncio, e alguns nem olham para a tripulação. Mas os portugueses, quase 90% ou mais, ao passar, sorriem e dizem obrigado ou bom trabalho. Uma vez, estava na porta da cabine a despedir-me dos passageiros, e em apenas 10 minutos, cerca de 20 e tantos passageiros portugueses, um após o outro, disseram-me obrigado, bom trabalho. A atmosfera era realmente diferente. O meu colega estrangeiro ao lado não resistiu e perguntou-me: "Por que é que os passageiros portugueses são sempre tão educados?" Eu respondi: "Porque na nossa cultura, dizer obrigado já é uma cortesia diária. Este detalhe, embora pareça pequeno, é a marca mais fácil de reconhecer os portugueses para os tripulantes de bordo estrangeiros, porque os passageiros de outras regiões podem fazê-lo ocasionalmente, mas os portugueses fazem-no quase todos. Não admira que os tripulantes de bordo estrangeiros digam: a maneira mais fácil de reconhecer os passageiros portugueses é quando eles sempre dizem obrigado no final do voo. Então, sim, este último hábito português é realmente a resposta que, disse, 90% dos portugueses fazem. Dizem obrigado ao tripulante de bordo ao desembarcar. Bem, por hoje é tudo. Para resumir, os 3 métodos que os tripulantes de bordo estrangeiros usam para identificar os portugueses são: primeiro, pistas linguísticas.
Os portugueses têm um sotaque e um vocabulário únicos, como desculpe e obrigado pode ser. Estes pequenos hábitos sutis são imediatamente reconhecíveis. Segundo, preferências alimentares. Os passageiros portugueses têm as suas próprias exigências para as refeições. Preferem arroz, massa, perguntam por sopa e até trazem pastéis de bacalhau ou rissóis para o avião. Estes comportamentos, aos olhos dos tripulantes de bordo estrangeiros, são características exclusivas dos portugueses. Terceiro, e o mais facilmente reconhecível, é o comportamento e a interação. Os portugueses gostam de fazer fila, adoram ajudar, conversam ativamente com os tripulantes de bordo e, ao desembarcar, sempre dizem obrigado. Disse que mais de 90% dos portugueses fazem isto. Não admira que os colegas estrangeiros digam frequentemente que os passageiros portugueses são os mais educados e amigáveis. Estas 3 características refletem o núcleo da cultura portuguesa: educação, calor, respeito pelas regras e vontade de ajudar. Como hospedeira de bordo portuguesa com 12 anos de experiência, sinto-me realmente orgulhosa, porque estes pequenos hábitos podem fazer-nos ser reconhecidos num piscar de olhos entre passageiros de todo o mundo. Então, depois de verem até aqui, quero perguntar-vos: já fizeram alguma pequena ação no avião que tenha impressionado os tripulantes de bordo? Ou acham que os portugueses têm outros comportamentos únicos que nos fariam ser reconhecidos num piscar de olhos? Sejam bem-vindos a partilhar as vossas experiências nos comentários abaixo. Talvez também tenham sido secretamente lembrados pelos tripulantes de bordo. Se gostaram da partilha de hoje, lembrem-se de deixar um like e subscrever o meu canal. O vosso apoio será a minha maior motivação para continuar a criar mais diários de observação de hospedeira de bordo. No futuro, partilharei mais curiosidades de voo, histórias de bastidores e diferenças culturais de passageiros de diferentes nacionalidades. Acredito que certamente vos mostrará um outro mundo nos aviões. Por fim, obrigado por conversarem comigo sobre este tópico hoje. Da próxima vez que voarem, observem os passageiros à vossa volta e vejam se conseguem reconhecer imediatamente os portugueses. Talvez descubram que realmente acertam. Vemo-nos no próximo vídeo. Adeus.